Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer números de uma pesquisa que saiu para a presidência da República, já pegando ali esse momento, né, do tarifaço anunciado por Trump contra o Brasil. Então vamos ver como é que tá o Lula, como é que tá o Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o próprio Jair, inelegível, foi testado, Ciro Gomes. Temos cenários com o Zema, Ratinho Júnior, Caiado, Tarcísio de Freitas, aí tem segundo turno. Também se o pessoal quer que o Lula dispute um novo mandato, uma nova eleição ou não, se o Bolsonaro deve tentar ou indicar um outro nome. Então são muitos números, reflexões, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações, gostou do vídeo, joinha para cima, não gostou, joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então vamos falar aqui dos números da pesquisa Quest, que foi encomendada pela Genial Investimentos, realizada entre os dias 10 e 14 de julho. Então, já pegou esse momento aí, tudo que está acontecendo em relação ao tarifaço, que está anunciado para valer a partir do dia 1º de agosto, isso se o Trump não voltar atrás, todo esse barulho em torno de Eduardo Bolsonaro, dessa treta dele com o Tarcísio de Freitas. Então, vamos trazer aqui esses números, lembrando que a pesquisa ouviu 2.004 pessoas e tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. No cenário 1, vamos aqui com o Bolsonaro, que está inelegível, mas o Instituto testa para ver, digamos, a popularidade dele. O Lula lidera com 32, em segundo, o Bolsonaro com 26, Ciro Gomes vem em terceiro com 8%, Ratinho Júnior, governador do Paraná, em quarto com 6%, Ronaldo Caiado vem com 3%, é o governador de Goiás, Romeu Zema, governador de Minas, 2%, indecisos 9%, branco, nulo e não vai votar, 14%. Aí no cenário 2, eles tiraram o Bolsonaro e colocaram a Michele, que é um dos possíveis nomes aí, diante da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. E aí o Lula lidera com 30%. A Michele aparece com 19%. O Ciro Gomes cresce aqui e alcança os 2 dígitos, vai para 10%. Ratinho Júnior melhora 1 pontinho, vai para 7%. O Caiado melhora 2, vai para 5%. O Zema também melhora 2 e vai para 4%. Indecisos, mantendo o padrão de antes, 9%. E branco nulo não vai votar, 16. Então a gente percebe que sem o Bolsonaro, o Lula até cai, né, 2 pontos, e a Michele não alcança o que tinha o Bolsonaro antes. E esse percentual, essa diferença, ela é diluída entre Ciro Gomes, que cresce 2, o Ratinho Júnior, que cresce 1, o Caiado e Zema, cada um deles crescem 2 pontos. No cenário 3, com o Tarcísio no lugar da Michele, o Lula aparece em primeiro com 32%, Tarcísio, governador de São Paulo, 15%, Ciro Gomes vai para 12%. E aparece então o Ciro empatado em segundo com o governador de São Paulo, que é importante para o Ciro, que tem dito que não quer disputar a eleição, o pessoal aposta que ele deve disputar o governo do Ceará, e mesmo o Ciro dizendo que não vai disputar a presidência, que não quer disputar a eleição, o Ciro não se posicionando como um presidenciável, não tem articulado para isso, não tem dado entrevistas, diferente do Tarcísio, diferente do Caiado, do Zema, do Eduardo Leite, do Ratinho Júnior. O Ciro joga parado e aparece empatado em segundo com o governador de São Paulo. Então isso aqui realmente é um número, mais um, né? Mais uma pesquisa que mostra a força do Ciro Gomes, mesmo com todos esses pontos que eu trouxe para vocês. Governador de Goiás, o Caiado, 5%. O Zema, 4%, indecisos 11%, branco nulo não vai votar, 21%. Com o Eduardo no lugar do Tarcísio, Lula lidera com 31%, o Eduardo Bolsonaro mantém o que o Tarcísio tinha, 15%. O Ciro Gomes, oscila 1 pontinho para baixo, fica com 11%, ainda assim empatado tecnicamente em segundo com o Eduardo Bolsonaro. O Ratinho Júnior, 7%, o Ratinho Júnior que não foi testado no cenário de antes, é bom a gente destacar isso aqui. O Caiado aparece com 5% e o Zema também com 5%. Indecisos 10%, branco, nulo não vai votar 16%. Aqui é interessante observar que o Eduardo aparece com o mesmo percentual do Tarcísio, o que outras pesquisas não têm mostrado. E detalhe, no Eduardo aparece um cenário em que está também o Ratinho Júnior. No cenário anterior, o Ratinho Júnior não aparece. Então mostra que o Eduardo, né, com essa polêmica toda, acabou conseguindo empatar ali com o Tarcísio
o que indica que talvez o Tarcísio já está enfrentando dificuldades aí junto ao eleitor bolsonarista, que aqui, no caso, quando o cenário que ele está, dá 21 de branco, nulo não vai votar. Então, isso é 3%, 4%, então aos poucos a gente pode observar no futuro um derretimento do Tarcísio nas pesquisas, na medida em que ele passa a não ser 100% confiável para o bolsonarismo, como já aconteceu com vários outros nomes aí que passam pela fritura, né, das redes sociais, dos influenciadores bolsonaristas ali. E chama atenção aqui também, não sei se vocês repararam, mas o Lula, ele atinge no máximo 32%. Então ele oscila ali, ele tem um piso, né, alto, digamos assim. O Lula, independente de quem é o adversário, o mínimo que ele tem é 30%. Só que também ele não consegue ir muito. Ele vai no máximo 32%, o que é um percentual baixo para quem está na presidência da República, independente de quem seja. Quem está na presidência tem a máquina na mão, tem toda a estrutura, está aí dando entrevista, falando coisas para ser criticado, elogiado, enfim, que monopoliza quase ali as atenções em torno dele, e aparece aqui com 30% no mínimo e no máximo 32%, mas garante para o Lula uma vaga no segundo turno, esse percentual. E a disputa ficaria assim, quem vai pro segundo turno contra ele? E aí a coisa aperta. No segundo turno aqui a disputa fica muito apertada, porque no primeiro o Lula tem uma vantagem gigante para o segundo colocado aqui, que, né, o melhor colocado é o Bolsonaro, estando elegível, mas tirando o Bolsonaro seria a Michelle com 19, então o Lula no cenário com ela tem 11 de vantagem. Mas quando vai para o segundo turno, contra Bolsonaro, Lula aparece com 43 e o Bolsonaro com 37, uma vantagem de 6 pontos para o Lula. Mas vejam só, e aqui pode ser o impacto dessa bagunça de tarifaço aí, que a família Bolsonaro, em especial Eduardo, está articulando e atuando contra o Brasil. É bom destacar isso aqui. Nessa mesma pesquisa, esse mesmo instituto, feito em junho, mês passado, Lula e Bolsonaro estavam empatados, 41 para cada. Agora Lula 43, Bolsonaro 37. Então o Lula cresceu 2 e o Bolsonaro caiu 4, dando uma vantagem de 6 pontos para o atual presidente contra o ex-presidente. No cenário 2, Lula 41, Tarcísio 37. Uma vantagem de 4 para o Lula, indica empate técnico, já que é 2 para mais ou para menos, então estão empatados tecnicamente. Mas aqui também melhorou para o Lula, que estava com 41 contra 40 em junho. Então a diferencinha que era de 1 foi para 4. Lula contra Michelle, 43 para o Lula contra 36 da Michelle, uma diferença de 7, que era de 4 em junho. Então 3 pontinhos a mais para o Lula aqui. Contra o Ratinho Júnior, Lula 41, 36 do governador do Paraná. Uma diferença agora de 5 para o atual presidente, que era de 2. No cenário contra Eduardo Leite, Lula 41 contra 36. Uma diferença de 5 que se manteve. Então, contra o Eduardo Leite aqui, Lula não conseguiu ampliar a vantagem. Contra o Eduardo Bolsonaro, Lula 43 contra 33. Uma vantagem de 10, que era de 10 já no mês passado. Então, contra o Eduardo, os números foram mantidos aqui. Contra o Zema, Lula venceria 42 a 33, os mesmos números de antes, não teve mudança. Contra o Caiado, 42 para o Lula, 33 para o governador de Goiás, uma diferença de 9, que era de 10. Dentro da margem de erro, então, uma oscilação pequena. E reparem aqui um detalhe. Alguém pode estar pensando, e o cenário do Lula contra o Ciro? Não foi testado. O Ciro aparece em terceiro lugar em todos os cenários, empatado em segundo lugar em 2 dos cenários testados, contra Tarcísio, que é um candidato que pode de fato ser o nome do bolsonarismo, e contra Eduardo, que também é um nome aí, né, muito forte para disputar a presidência, apoiado pelo pai, isso se ele não for preso antes e tudo mais, né? Mas vamos considerar aqui o agora. Então o Ciro aparece em terceiro e, em alguns casos, em segundo, tecnicamente empatado. Mas não foi testado no segundo turno, o que tem sido, assim, uma constante nas pesquisas. Por que não fazem com o Ciro? Se eles fazem Lula contra Zema, que está lá em sétimo lugar, contra o Caiado, que está em sexto, contra o Ratinho Júnior, que está em quinto, contra mais não sei quem, que está em quarto, aí não testam contra o Ciro. Então, assim, eu acho que o eleitor tem o direito de saber como ficaria o cenário Lula contra Ciro. Ciro contra Bolsonaro, Ciro contra Eduardo Bolsonaro. Numa hipótese do Lula não disputar uma eleição, o Ciro aparece em várias pesquisas liderando, contra o Tarcísio, inclusive, muito à frente do Haddad. Então eu acho que é um direito do eleitor ter o Ciro em cenários de segundo turno, já que ele, mesmo dizendo que não vai ser candidato, aparece bem colocado. A pergunta é aqui, por que não testam o Ciro?
A gente já sabe a resposta, mas quero saber aqui de vocês, né? Perguntaram o seguinte para o eleitor: Lula deveria se candidatar à reeleição? 38% responderam que sim, então deve disputar a reeleição. Até melhorou para o Lula, era 32% em junho. E 58% acham que o Lula não deve disputar a reeleição, era 66%. Então, ainda assim, né, uma ampla maioria, uma diferença de 20 pontos, não querem que o Lula dispute uma nova eleição. E o Bolsonaro deveria abrir mão de se candidatar? 62% disseram que sim, que ele deve abrir mão e apoiar um outro nome. Mas tem 28% que falou, opa, tem que manter a candidatura mesmo inelegível. Indica aqui nos dois lados, né, que a maioria gostaria de ver os dois fora. Né, que se você tem 58% que não quer que o Lula se candidate à reeleição e 62% que não quer que o Bolsonaro tente, então você tem a maioria aqui que não gostaria de vê-los disputando. Quem deveria ser o nome da direita se Bolsonaro não for o candidato? Tarcísio, 15%. E aí vejam que era 17% em abril. Caiu 2 pontinhos. É pouca coisa dentro da margem de erro? É. Mas observar na próxima. Você vai cair para 13, 12, de margem de erro em margem de erro. Daqui a pouco sai de 17 em abril para 10. Vamos observar isso aqui, porque pode ser o processo de fritura contra Tarcísio que está acontecendo. Michele, 13%. Eram 16%. Ratinho Júnior, 9%, eram 11%. Reparem que até aqui todos caíram. Sabe quem aumentou na preferência do eleitor bolsonarista? Eduardo Bolsonaro, era 4% e agora foi para 8%. Então subiu 4 pontos, dobrou. Marçal, 8%, Eduardo Leite, 4%, Zema, 3%, Caiado, 3%. Então tá aqui outros 1%. Colocaram aqui o Ciro Gomes. Nessa lista aqui colocaram o Ciro, 0%. Né? O Ciro nem pontuou aqui como sendo candidato da direita, caso o Bolsonaro não seja o candidato. Nenhum desses 19, então tem 19 aqui que não quer nenhum. Então eles querem um mito mesmo, eles não aceitam responder aqui se não tiver o nome do mito na pesquisa, e 17% de indecisos. Aqui outro ponto, né? A pergunta foi a seguinte: você tem medo, qual é o seu maior medo? Do Lula continuar ou do Bolsonaro voltar? O maior medo do eleitor é do Bolsonaro voltar, 44%, e do Lula continuar, 41%. O que indica também que o país é movido na base do medo. E muita gente que tem medo do Bolsonaro voltar acaba votando no Lula. E muitos que têm medo do Lula continuar acabam votando no Bolsonaro, o que aconteceu em outras eleições, ou em quem o Bolsonaro indicar. 7% tem medo dos dois. Então repare, se a gente for somar aqui 44 com 41 com 7, a gente tem aqui 92% de eleitores com medo de uma coisa de outra dos dois. E 3% tem medo de nada. 3% tá de bem aí. E 5% de indecisos. É mais um dado que mostra o país dividido pelo medo, o que não faz bem para a nossa nação. A gente tem que estar dividido em diferença de projeto. Fala, não, eu quero votar porque o projeto aqui desse aqui eu não gosto, esse aqui nem tem projeto, eu quero votar em quem eu acho que é um projeto melhor para o país. E esse negócio de votar só com medo, com pressão, com terrorismo daqui, com pressão psicológica, o fascismo, o comunismo, isso aí, olha, não tem ajudado o nosso país. E a gente tem visto nos últimos 30 anos, quem tem se dado bem nesse cenário, com esse modelo econômico, é a elite financeira, que tem esfolado o nosso povo, esfolado quem trabalha, quem produz, e mantido aí um nível de juro altíssimo, uma estrutura que é feita para tirar de quem trabalha, de quem produz, e mandar para quem vive do rentismo, da especulação, ou lá para fora. Então é uma situação realmente complicada e o país acaba ficando dividido em torno de questões meio que periféricas e não se une em torno daquilo que realmente interessa, que é um projeto, né, que de fato desenvolva o nosso país e nos coloque no lugar que nós temos condições de estar, porque nós temos tudo para dar certo, mas a falha na política tem inclusive, né, nos prejudicado a vida das pessoas e atrasado, digamos assim. O Brasil já foi a referência na indústria e tal, hoje ficamos para trás e viu outros países aí passando e deslanchando, como é o caso da China, para não citar aqui outros mais. Mas é isso, vamos ficar sempre atento aqui, trazendo números e reflexões para vocês. Quem puder, espalhe e compartilhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.